Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Lamentações de Jeremias. Aonde fica? No Velho Testamento, tem os profetas, Isaías, Jeremias, e depois vem Lamentações de Jeremias. Antigamente as pessoas falavam, o profeta chorão. Não é nada. Eu nunca achei isso muito legal. Não é profeta chorão. Jeremias, aquilo que muitas vezes ele tinha, aquilo que a gente faz muitas vezes, murmurar, reclamar, ele falava com o Senhor. Ele clamava ao Senhor, ele olhava para o Senhor, ele se voltava para o Senhor e ele se quebrantava diante do Senhor. Então, ele não é chorão, ele é um cara que lamentava, falava diante do Senhor. E o versículo 21 diz assim: faz-nos voltar para ti. Falei, não? Meu Deus. Lamentações 5, 21. Pensei que você ia adivinhar, meu. Amém. Ainda bem que vocês falaram. Achou aí o 21? Faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias, como nos tempos antigos. Amém? Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque hoje declaramos como igreja, como indivíduos, ó Pai, aviva-nos, ó Pai. Precisamos ser avivados, Senhor. Aviva a tua igreja, não só aqui, Senhor, mas de um modo geral, mas aviva cada indivíduo, cada pessoa que precisa realmente ser impactado pela tua presença, Senhor. Nós precisamos ficar sedentos, desejosos por um avivamento, Senhor. Deus, que possamos realmente mudar a nossa história, mudar esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Não vamos fazer isso, Senhor, por nós mesmos. Não vamos conseguir, Senhor, mas se o Senhor nos avivar, se o Senhor derramar fogo sobre nós, seremos avivados, Senhor. Por isso, aviva-nos, ó Pai. E o Senhor possa agora trazer um nível de revelação à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada, eu falei sobre Deus quer nos avivar. Hoje eu quero falar sobre nós queremos nos avivar. Porque que Deus quer, isso é notório, a gente sabe que Deus quer. Mas e nós? Será que nós temos realmente esse desejo de nos avivar? Olha só o que diz esse texto da versão da Viva. Ele diz assim: obriga-nos a mudar de direção. Senhor, faça-nos voltar ao Senhor, porque essa é a única esperança que voltamos a ter alegria antiga. Olha só que coisa interessante. Ele está falando, isso é um coração de quem quer ser avivado. Obriga-nos a voltar ao Senhor. Ele está falando, nós queremos voltar. Ele está falando, de alguma forma ou de outra, eu quero parafrasear aqui, nos faz voltar para ti, Senhor. E ele está falando, como faz isso? E ele, faça-nos voltar, Senhor. Aí ele fala, porque essa é a única esperança de voltarmos a ter a alegria de Deus. Meu irmão, se Deus tiver de fazer isso, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se precisar tirar alguma coisa, incomodar você, Ele vai fazer, para que você seja avivado. Porque chega, meu irmão, de viver indiferente. Chega de viver de uma maneira aleatória. Nós precisamos clamar, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser impactado. Meu irmão, o que estamos falando e fazermos para termos um real avivamento? O que você está falando? O que você está fazendo nesses dias para ter um real avivamento? Você fala assim, pastor, mas o que eu preciso fazer? Meu irmão, o que eu preciso falar? Primeira coisa, eu falei semana passada. Primeira coisa, você tem que falar o tempo todo de Deus. Falar do plano de salvação, levar boas novas. Porque parece que às vezes a gente está falando de boas novas, é uma coisa tão distante, é uma coisa só para alguns, para todos nós, meu irmão. Para todos nós. É você não perder a oportunidade de provocar algo, de ensinar sobre a palavra de Deus.
o tempo todo sobre isso. Mas aí você cai numa questão, como eu vou ensinar algo que eu nem eu sei? E aí a questão é, você precisa se preparar, meu irmão. E minha irmã, você precisa se preparar. Qual tem sido, meu irmão, sua contribuição pessoal para que o avivamento se instale e permaneça em sua vida e na sua igreja? Amém? Antigamente a gente viu uma pessoa sendo usada por Deus ali na bênção, no fogo, no sapatinho. E sempre quando as pessoas tinham necessidade, iam em quem? Nessas pessoas. Ore por mim. Ore por mim. Não era assim? E você não pode ser essa pessoa? Eu acredito que você precisa ser essa pessoa. E a gente admira, olha, aquela pessoa tem uma unção, né? Vamos lá nela, vamos lá. Meu irmão, a gente vive essa fase? Sim. Quando nós éramos meninos, a gente precisa crescer, meu irmão. Ficar dependendo de oração só dos outros, de buscar o irmão lá do fogo, a irmã do fogo, a irmã do reteté, meu irmão, e você? Você precisa buscar ter a tua experiência. Existe um homem, John Gerardier, ele foi ministro da velha escola presbiteriana em Santa Catarina. Esse camarada, ele teve uma oportunidade, em 1951, de abrir uma igreja, de direitar na frente de uma igreja. Ele recusou. Sabe por que ele recusou? Porque ele tinha um projeto, Deus colocou no coração dele, de ensinar e falar do Senhor para os escravos. Os caras eram analfabetos, não sabiam de nada, não sabiam ler, e esse cara foi lá. Ele abriu, ele não, quero ir lá fazer um trabalho. E começou a fazer um trabalho com essa galera. E o que aconteceu com aquela turma? Aquela turma foi avivada. Aqueles escravos começaram a se converter. E o negócio cresceu tanto, meu irmão, que até os brancos estavam se convertendo, estavam sendo impactados. E os senhores dos escravos, sabe o que eles faziam? Eles faziam assim, você pode fazer tudo, mas você só não pode ensinar eles a ler. Proibiu ele de ensinar os escravos a ler. E aí ele falava o quê? Eles só ouviam. Eles só ouviam. Claro que eles tinham um desejo de aprender a ler, mas eles não podiam. Eles só ouviam e recebiam o que o Espírito Santo tinha reservado para ele, através de um homem que se importou com ele. E em 1958, mano, isso já tinha uma igreja, já tinha um avivamento, já tinha algo diferenciado naquele lugar. Por quê? Porque ele se importou. Escuta, meu irmão, será que você tem se importado em ver alguém, uma família, algumas pessoas e falar assim, eu quero falar de Deus para essa pessoa. Eu quero trazer essa pessoa para cá. Eu quero impactar a vida dessa pessoa de alguma forma. Será que a gente tem feito isso? Isso é avivamento, meu irmão. Isso é avivamento, minha irmã. A gente continuar falando para os nossos parentes, pregando os nossos conhecidos, seja vizinho, seja quem for, no trabalho. Anuncie o evangelho. Sabe qual é a nossa tendência maior? Muitas vezes, quando acontece alguma coisa ruim, no nível de relacionamento com as pessoas, é a gente ficar chateado. A gente arrumou um tumulto, a gente arrumou um barraco. É logo assim, meu irmão, ore. A Cíntia, ela falou uma coisa interessante, que quando o cara fez o panorama todo para ela ali, 5 e poucos reais, ela, vou pensar. Eu acho que no fundo, na verdade, a Cíntia, lá dentro, ela falou assim, eu vou orar. Porque, na verdade, essa deve ser a nossa resposta. Eu vou orar, doutor. E eu vou ver o que Deus vai fazer nesse negócio aí. Porque 5.500, dá não. Dá não. Isso que a gente tem que fazer. Qualquer situação, eu vou orar. Mesmo se você não tem saída, se você está refém de uma situação, o que você tem que fazer? Orar. E quando você tem essa atitude, você está mostrando que você se importa e que você quer o avivamento para a sua vida. Seja na sua casa, seja no seu vizinho, seja no seu trabalho, seja onde for. Então, ao concluir seus 5 poemas de lamentações devido ao julgamento de Deus, porque o Senhor estava trazendo um julgamento sobre a galera ali da igreja de Judá, Jeremias faz um apelo a Deus, converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Numa outra versão fala sobre isso. Senhor, renova o nosso dia como antigamente. Escuta, meu irmão e minha irmã, quando a gente fala de avivamento, será que nem saudade a gente tem
de um tempo antigo, onde a gente experimentou algo do Senhor? Que saudade daquele tempo que o fogo caía, que os irmãos pulavam, que o irmão dava glória a Deus. Meu irmão, eu não estou falando de meninice, eu não estou falando de alma. Tem muita gente, sinceramente, que é alma, pura alma. Mas tem experiência com Deus. Mas, pastor, quando eu vou saber? Quando há mudança de vida, de atitudes, quando o caráter é mudado, quando as palavras é mudada. Aí você está vendo, a pessoa está sendo impactada. Porque se você continua, dá a roda, aleluia, dá um montão de coisa lá, cambalhota, e continua a mesma pessoa fazendo os mesmos erros, meu irmão, você só chegou no nível da alma. A sua alma foi no limite. Agora, quando há mudança, a atitude é diferente, meu irmão, realmente teve experiência com o Senhor. E aí eu te pergunto, será que realmente nós queremos nos avivar? Será que eu desejo esse avivamento que o Senhor quer fazer na nossa vida? Será que a gente realmente quer? E o profeta aqui, Jeremias, ele está falando, ele está pedindo a Deus para lembrar-se deles. Lembra da gente, Senhor. Para restaurar os dias de glória da vida sobre o rei Davi. Ele está falando, lembra o que o Senhor fez lá na vida do rei Davi? Faz isso com a gente de novo, Senhor. É como você falou aqui na primeira, quando eu falei na primeira. Lembra o que o Senhor fez lá na Rua Azusa, lá na Escócia, lá em Toronto, no Canadá, na Argentina? Lembra o que o Senhor fez, Senhor? Faz com a gente hoje também, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Em Córdoba, na Argentina, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Como o Senhor fizesse no Brasil, sacudindo a igreja, movendo. A pastora Tirinha me mandou um vídeo hoje, eu estava vendo sobre o avivamento. Meu irmão, o mundo inteiro. Escuta, meu irmão. O mundo inteiro está com uma expectativa de sair algo poderoso aqui do Brasil. E nós? E nós? Será que a gente tem atento? Eu quero isso. Eu quero estar nesse negócio aí. Eu quero estar nesse bolo aí, eu quero ser avivado. O salmista, ele pediu a mesma coisa. Eu falei isso na primeira palavra aqui, falei sobre isso. Salmo 83. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto e seremos salvos. Olha o que o salmista está falando. Escuta, meu irmão, não podemos concordar em perguntar da mesma forma para que Deus remove nossos dias como dantes. Será que a gente não pode? Senhor, eu quero. Aquilo que o Senhor fez, meu irmão, faça na nossa vida. Será, meu irmão, que não precisamos desesperadamente de uma nova visitação do Espírito Santo sobre nós? Nós precisamos, meu irmão. Pelo que eu estou vendo da igreja hoje, nós precisamos. Quando eu falo da igreja, não estou falando da igreja, estou falando de uma forma geral. E claro que a gente está incluído nesse rolo aí mesmo, nesse balaio aí. Será que nós não precisamos? Precisamos. Escuta, meu irmão, embora as circunstâncias tenham mudado, não podemos concordar que o mesmo tipo de ministério ungido pelo Espírito Santo, como eles tinham na época de Gerardo, ainda é necessário. Eu sempre, quando eu leio Atos, quando eu leio a palavra de Joel, e derramarei do meu espírito, algo fomenta aqui dentro de mim, algo começa a ficar agitado dentro de mim. E eu fico falando, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o Brasil, eu quero isso para a igreja. Aviva-nos, Senhor. Esses dias eu tenho orado por isso. Você quer ver uma coisa, irmão? Quando a gente fala sobre avivamento, será que nós queremos isso mesmo? No início, no primeiro domingo desse mês, a gente deu uma direção, meu irmão, faz a ceia na tua casa. Será que você tem feito todos os dias? Ou ao menos se esforçar em fazer? Será? Escuta, meu irmão, se a tua resposta tem sido negativa, meu irmão, você não está querendo avivamento. O que estamos a fazer, meu irmão e minha irmã? Entenda uma coisa, precisamos de avivamento. Precisamos. Precisamos ter avivamento, ou então nós vamos perecer. Por que isso? Porque a igreja que não é avivada hoje vai perecer. Ela não vai suportar a pressão. Como é isso, pastor?
quando o Senhor nos chamou, eu e a pastora Tininha, nos direcionou para falar para a juventude, viver uma vida de santidade, começou naquela época, e isso está aí até hoje, meu irmão. De forma, assim, algo terrível entre a juventude, de todo mundo pega todo mundo sai com todo mundo, ninguém é de ninguém. E aquela música, já sei namorar, já sei beijar de língua. E eles cantavam isso aí, meu irmão. E todo mundo era de todo mundo, ninguém é de ninguém. Para o que quiser, lembra? Só não pode transar homem, mas hoje pode, hoje pode. Então, o nível de depravação estava muito alto. E o nível de santidade tinha que ser muito maior, meu irmão. Escuta, meu irmão, isso só não foi a gente, não. Vários lugares no Brasil estavam falando sobre isso. Se essa galera não tivesse sido levantada, a gente hoje estava numa degradação moral mais terrível do que já está hoje. Porque muitos se separaram. Muitos ficaram, opa, eu vou me separar. E olha que a gente teve muito embate no meio da juventude. Volta e meia a gente tinha que resolver uns casos lá, porque não, as paradas lá, o bicho pegava, irmão. O Satanás estava lá atuando na vida de muitos lá. E a gente tinha que apagar fogo. Quem foi dessa época, nossos liderados lá, sabe disso. Que eu não estou falando nenhuma mentira. Sim ou não, gente? Todo ano a gente ia para São Paulo, levava essa turma. Retiro do líder radical, que falava sobre santidade. A bispa Raquel. Lembra? Que ela falou que um espírito de sedução entrou no quarto de madrugada para ela e falou, o que você está fazendo? Você está entendendo, gente? A gente tem que falar para a galera, gente, vamos se manter. Meu irmão, jovem, adolescente, viu afrontar a gente. Viu afrontar a gente. Porque a gente está falando de santidade. Eu falei, meu filho, sai da igreja. Dá vontade de falar, vai para outra igreja, que todo mundo pega todo mundo. Vai lá, você fica aqui não, minha filha. Paz de adolescente. Chamava, pastor, brigavam com a gente, queriam chamar a atenção da gente. A gente protegendo, fazendo tudo para os filhos dele. Teve uma jovem nova lá na igreja. Falou, pastor, esse negócio de santidade, namorar. Ela falou assim para mim, menina, arrogante. Docinho ela, mas arrogante. E o domínio próprio? Falou assim, olha só, usa a Bíblia. Usou com Jesus, não vai usar comigo? E o domínio próprio, os dons? Aí eu olhei para a cara dela, falei, capeta. O amor, né? Ô filha. Né? O domínio próprio. Você sabe o que é o domínio próprio? Ela, deixa eu te falar. É um fruto? Não, é um dom. É um dom, não, é um fruto. E ele não vem sozinho, ele vem amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Você tem todo. O dia que você estiver vivendo todos eles aí, você fala comigo. Você está vivendo isso? Não, eu falei, então depois a gente conversa. Eles vinham afrontar a gente. Você pensa assim, pastor, mas o senhor, meu irmão, a gente resistiu, pastor Tininha, Senhor, tu está de brincadeira, Senhor. Como é que a gente vai falar isso para essa juventude, Senhor? Não beijar na boca. Dar o primeiro beijo só no dia do casamento, Senhor. Isso é do Senhor. E a gente começou a falar. Aí o Senhor começou a trazer coisas para a gente começou a falar. Alguns conseguiram, outros não. A gente teve um caso, para vocês entenderem, que namorava, teve uns problemas lá, de manchar, estava noivo, para a casa de manchar, tudinho. Beijando. Língua por língua. A língua ia lá dentro, voltava, ia para lá, ia no céu da boca, ia no chão da boca, e assim, meu irmão. A parada era braba, meu irmão. E aí eles brigaram, tiveram um problema lá. E aí foi resolver, a gente lá, a noiva, tudo pronto para casar, tudo, escuta. Eu falei, agora? Aí o noivo veio falar comigo, menina. Eu falei, vai no reencontro, ia ter um reencontro, vai no reencontro. Vai lá no reencontro, o Senhor vai falar contigo no reencontro. Voltaram, ele veio falar comigo, pastor, não gosto, vou casar por pena, não gosto. Tem certeza? Tenho. Ela estava na sala com a Tininha e ele estava comigo lá fora. Tem certeza disso? Eu tenho. Então me dá tua aliança aqui. Tirou a aliança do dedo, deu na minha mão, pode ir embora. Aí ele falou, não, vou falar com ela. Não, vou falar com ninguém, pode ir embora. Some daqui. Com ela eu me resolvo agora. Você não quer desmanchar? Deixa que eu resolvo.
Ela estava na sala, sentada com a Tininha, chamei ela, abre a tua mão. Quando ela abriu a mão, botei a aliança dele. Acabou. Aí ela desmontou. E eu falei para ela chorou, botei ela diante do espelho, falei assim, ó, olha aí quem está aí. O Senhor vai fazer algo na tua vida, mas se preserva. As coisas, guarda tudo que Ele te deu, me dá aqui, guarda, ou me dá, traz aqui, bota numa caixa que a gente vai orar isso aí tudinho. E ela ficou mal. A gente dá assistência. Um mês depois, aparece ele com a menina na igreja, uma namorada. Chamei o meliante, filho, vem cá. Filho, o que é isso? Um mês atrás você estava quase casando com a menina, você vai trazer a menina para esfregar na cara dela. Eu vou fazer o que da vida, pastor? Não vou. Você leva para onde quiser, por raio que os patos aqui na igreja não, meu filho. Então eu vou embora, não vou voltar mais. Então vai, e não volta mais. E foi embora. Depois de um tempo volta ele. Pastor, não deu certo. Me ajuda. Sentei, vamos lá. Doido para dar aquele soco assim no ouvido, sabe? Assim, gostoso, sabe? O cara fica um ano ouvindo um zumbi doido, meu irmão. Eu tinha essa vontade, eu tinha. Falei, Senhor. Aí sentei com o meliante, ministrei na vida dele. Blá, blá, blá. Aí fizeram uma proposta. Senti o desejo, não, eu quero voltar. Eu quero restar, quero voltar. Vamos lá. Aí ele fez uma proposta para ela. Ela falou, ela em oração para o Senhor, se é para voltar, ele vai me fazer uma proposta de a gente dar o primeiro beijo só no casamento. E foi a proposta que ele fez para ela. Aí casaram, o primeiro beijo foi no altar. Depois de todo esse negócio. E estão bem hoje, até hoje, casados. Nós recebemos muito pedrado. Quando você fala assim, eu vou andar na contramão do mundo, eu quero ser diferente, você está dizendo, eu quero avivamento para a minha vida. Deus vai fazer algo na tua vida. Escuta, meu irmão, hoje, ou você escolhe ser avivado, ou você escolhe perecer. A escolha é sua. Aí você fala assim, pastor, então o que eu devo fazer para ver o avivamento? Como é que eu faço? E como eu já mencionei, meu irmão, devemos combater a nossa culpa. Por que muitas vezes a gente não é avivado? Porque a gente tem culpa, a gente carrega culpa na nossa vida e acha que a gente é culpado disso, é culpado daquilo outro. Falemos em buscar a Deus como deveríamos. Falemos em orar, em evangelizar, falar a palavra da verdade um ao outro. Falhamos. Temos nos absolvido de mudanças e materialismo, adoramos o Deus de paz e da fartura. As pessoas querem buscar paz, querem buscar fartura. Falta falar da palavra de Deus, da verdade. Falta falar do amor do Senhor. Nós precisamos ganhar um fardo intolerável para a glória de Deus, meu irmão. Você tem que buscar isso, Senhor. Eu quero um fardo intolerável. Não vamos ganhar isso enquanto não vemos a nossa culpa. Enquanto você não olhar para dentro de você, você vai dizer, Senhor, eu tenho culpa nisso. E não nos arrependemos dos nossos pecados. Escuta, meu irmão, qual é o pecado? E muitas vezes é culpa pecado de omissão, de procrastinação, de ficar enrolando, meu irmão, é para você mudar. Tem coisa na tua vida, meu, que você olha para você e fala, nisso eu tenho que mudar. E não muda por quê? Porque não quer. Isso é pecado. Meu irmão, e temos de possuir uma fome indomável pela salvação das almas. Devemos ver o fogo e enxofre. E você vê o que está acontecendo no inferno agora. Devemos sentir o cheiro do enxofre infernal, meu irmão. Que isso, pastor? Meu irmão. Pela salvação das almas. Devemos ouvir o grito agonizante dos condenados. Meu irmão, existe muita gente já lá. Será que a gente vai contribuir para mais pessoas irem? Senhor, não, eu quero tirar gente. Ontem o apóstolo estava falando sobre isso. Um camarada que falou, eu quero despovoar o inferno e povoar o céu. Esse deve ser o nosso desejo. Senhor, vem queimar isso no meu coração. Meu irmão, a gente faz isso a ver com, com gente que a gente que ama, a nossa família, a gente não faz isso.
Ao menos orar. Lembra que eu tenho falado sobre orar por 3? Ora por 3, meu irmão. 3 vidas que você acha que é importante, que precisa. Ora, Senhor, venha mudar a vida dessas pessoas. Devemos lamentar em como o nome do nosso bendito Senhor está manchado por aqueles que negam a sua divindade, que dizem que ele é apenas um em meio a muitos salvadores. Ó, esse é um caminho, esse é outro caminho, esse aqui é o... Meu irmão, só existe um Salvador. Você quer ser avivado? Acorda todo dia e fala assim: Jesus Cristo, todo dia, eu te recebo hoje, eu te aceito, eu reconheço que tu és o meu Senhor e meu Salvador. Todo dia faça isso, meu irmão. Todo dia. Todo dia. Eu faço isso todos os dias. Eu falo da paternidade de Deus. O nosso problema, muitas vezes, em buscar ao Senhor, que a gente trata Deus mais como o Senhor, mas menos como nosso Pai. Ele é teu Pai. Trate Ele como teu Pai. E fala: Espírito Santo, doce Espírito Santo, eu preciso de Ti. Mas também, meu irmão, devemos estar dispostos a pagar o preço pelo avivamento. Isso significa, meu irmão, oração avivada. Muda. Muda o coração do meu filho, muda o coração da minha filha, muda o coração do meu pai, da minha mãe, muda esse casamento, muda essa situação, muda a minha empresa, muda a minha família. Meu irmão, Daniel orou 12 horas. Daniel capítulo 9, versículo 21. Os 120 oraram por 10 dias. Atos capítulo 1, 9 e o versículo 24. O mais bacana, Ana orou por 50 anos. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. A pastora Tininha orou por 36 anos pelo pai dela. 23, 26 anos. Mãe tem 10 anos aí, mas 26 anos pelo pai dela. Quando eu fiquei afastado do Senhor dos meus 13 aos meus 19 anos, eu orava ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu orava com misericórdia. Eu quero voltar, Senhor. E eu falava: me dá um tempo, me dá um tempo, me dá mais um tempo. Mas eu era um menino. Eu era um menino. Mas eu pedia: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim. E eu não orava assim, descansando. Não, vai dar tempo, eu sei, eu vou curtir, vai dar tempo. Não orava assim, eu tinha temor. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiquei saindo de geral, eu só vinha para a igreja. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu irmão, se não estamos dispostos a reservar pelo menos algum tempo para orar, então não temos parte com Deus. Nós temos que recuperar uma eclesiologia biblicamente estruturada, meu irmão. Recuperar isso, Senhor, eu quero ser avivado. Ore, meu irmão. Volte à oração. A gente vai fazer a sala de oração aqui para orar. Ah, pastor, mas eu preciso, meu irmão. Às vezes você está aqui, vai lá, sobe lá e vai orar: Senhor, eu quero orar pelo culto de hoje, Senhor. Às vezes antes do louvor, sobe lá e eu quero orar pelo louvor, Senhor. Às vezes o pastor está aqui pregando, uma agonia, alguém está pregando: pastor, Senhor, sustenta o pregador lá, Senhor. Isso é orar. Você está disposto a orar? Pedir ao Senhor: Senhor. Então, meu irmão, por meio disso eu quero dizer que todos os crentes precisam enxergar a necessidade de evangelizar. Assim como Atos capítulo 8, versículo 4. E escuta, meu irmão, falhar neste ponto é ser desobediente à grande comissão. Nós temos uma grande comissão: anunciar o evangelho, falar do amor de Deus. Sinceramente, parece que nós hoje temos mais motivo para não estar na igreja do que para estar na igreja. Às vezes é uma doença, às vezes é isso. Não, isso é motivo para eu, meu irmão. Por que nós viemos para a igreja? Por que você está aqui hoje? Escuta, para cultuar um Deus que pode fazer tudo, o Deus do impossível.
para adorar esse Deus. Por isso que você está aqui. Por que nós existimos? Nós existimos para falar a palavra de Deus para o próximo. Ensinando e exortando um ao outro, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 25. Falar da palavra de Deus. Será que no momento, eu quero dar aqui mais uma vez o exemplo da Cíntia, eu não sei se isso aconteceu com a Tina, no momento desse, será que você lembra da palavra de Deus? A palavra de Deus fala sobre isso. Será que o Espírito Santo me lembra? Meu irmão, não, às vezes numa situação eu falo assim, o Espírito Santo me traz uma palavra. E, meu irmão, vem coisa assim na minha cabeça, eu falei assim, muito obrigado por essa palavra. E ela me sustenta. E todos existimos para servir ao próximo, colocando suas necessidades antes das nossas próprias necessidades. Você quer ver ontem lá? Por que o diácono? A gente leva um diácono para servir. Por que o obreiro? Para servir. Para servir. Os obreiros, diáconos, estão ali para servir. Francis Scofield chamou de viver em comunidade como seguidores de Cristo. O que nós estamos vivendo? É seguidores de Cristo. É servir um ao outro. É ver a necessidade um do outro. Está tudo bem com você? Como é que você está? Às vezes o irmão está ali, você vê que não está legal, meu irmão. Está bem. E a gente fica indiferente. Às vezes o irmão está um tempão sem vir à igreja, a gente não está nem aí. Manda uma mensagem. Ei, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Eu mando sempre. Volte e meia, toma uns dibres. Fazer o quê? Vou continuar mandando. Algum falta? E aí, o que houve? Senti tua falta, estou com saudade. Vou aparecer, bobão. Mas enquanto todos existimos para fazer essas coisas, também é verdade que Deus concede o dom para alguns para serem evangelistas, alguns para ensinar e alguns para o serviço diaconal. É o Senhor que faz. Conhecer e utilizar nossos dons espirituais é um exercício vital. E eu vou falar um negócio para você, meu irmão, e vale a pena. Vale a pena. Eu creio numa coisa, meu irmão, e eu tenho orado por isso. Eu tenho falado com o Senhor, Senhor, durante muito tempo, eu tenho semeado coisas, Senhor, no teu reino, e eu quero colher essas coisas, Senhor. Eu quero colher isso, Senhor. Eu tenho semeado na vida de pessoas, Senhor, e eu quero colher isso, Senhor. A outra geração não, Senhor, na minha geração eu quero colher, Senhor. E há, meu irmão, 3 ofícios na igreja: evangelizar, pastorear e o diácono. São os ofícios na igreja. De você evangelizar, de você pastorear, porque não adianta, meu irmão, ter um evangelista, isso é maravilhoso, mas o cara não sabe o que vai fazer. O apóstolo Eduardo, quando ele começou com o ministério dele, ele evangelizava, ele estava fazendo coisas assim, e ele mandava para as outras igrejas. Mandava para as igrejas. Até alguém falou assim, cara, você tem que abrir tua igreja. E ele começou, e foi consagrado pastor, e ele abriu a Maranata. Ele queria falar do amor, ele queria pastorear, ele queria ganhar vidas. Então, evangelista, pastor e diácono. E todos os 3 são vitais para o bem-estar e crescimento de qualquer corpo local de Cristo. Irmão, se a gente quer ver uma igreja que cresça, a gente tem que ser evangelista, ser presbiteriano, ser pastor e ser diácono. A gente tem falado sobre missões. Às vezes você acha tão bacana, meu irmão, pastor, eu não posso ir, não tem como eu ir. Então contribua. Então ore pelo missionário. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, eu quero ajudar mais em missões, que eu possa ser promovido, Senhor. Abre portas de emprego para mim, que eu possa abrir uma empresa, que minha empresa possa bombar, que eu possa... Meu irmão, começa a orar por isso. Você quer ir, mas você não pode. Escuta, meu irmão, cada um no seu quadrado, lado, cada um no seu quadrado. Eu não sou missionário, meu irmão. Eu sou missionário cultural, vamos dizer, mas eu admiro esses caras, meu irmão, que vai lá e tem que comer a comida toda estranha. Na Índia eu fico, Senhor, aquelas comidas da Índia, tem misericórdia, Senhor. Na China, o gafanhotinho no café.
Vem comer com gafanhoto, meu irmão. Imagina o Júnior na China. Imagina o Júnior. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Imagina, Júnior. Não rola, né, Júnior? Não é um negócio do Júnior, meu irmão. Não adianta que botar o Júnior na China, não é um negócio dele. Deus pode fazer um milagre na vida dele? Pode. Pode. Mas não é, meu irmão. Eu amo pastorear. Eu amo cuidar de vidas. Eu amo abraçar, eu amo orar, eu amo procurar, eu amo ir lá. Eu me amarro nesse negócio. Porque eu tive vários exemplos na minha vida de pastores que foram... Pastor Licinho, na minha vida, foi um cara... Um dia a gente está falando com a filha dele. A gente ligou para ela lá, conversei com a filha mais velha do pastor Licinho. Falei tanta coisa para ela, ela ficou tão feliz. Escuta, irmão, e para cada evangelista escuta isso, deve haver 2 pastores. Porque o evangelista ele quer ganhar. E aonde vai enfiar essa turma aí? Na igreja. 2 pastores para ensinar a verdade bíblica. E 3 diáconos, olha só, meu, que estão lá para ministrar as necessidades físicas e materiais desse novo convertido. Os caras ministrando a vida da turma. Às vezes o cara não tem nada para comer em casa. Tem uma cesta básica da igreja aí. Vamos abençoar a vida dele. Às vezes as pessoas têm... Escuta, meu irmão. O orgulho. Escuta, Deus não quer o seu orgulho ferido. Ele quer ele morto. Deus vai matar teu orgulho. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você tem orgulhinho, meu irmão. Teu orgulho é meu orgulho. Meu irmão, Deus ele vai pisar no teu orgulho. Deus ele vomita. Meu irmão, no teu orgulho. Ele não quer nada do teu orgulho. Eu falo para ele, meu irmão, Deus me tratou muitas coisas na minha vida. Tinha coisas que a gente, durante muito tempo, não estou falando assim, um mês não, durante um tempo, a gente se vestia, Tininha, eu, as crianças, pegando roupa da ação social da igreja. A nossa alimentação era a cesta básica da igreja, durante muito tempo. Aí as pessoas falam, hoje eu vou dar dízimo para o pastor, meu irmão, eu estou aqui batalhando ainda, estou aqui orando, se eu venho mudar essa geração. Não estou preocupado com dinheiro, não estou preocupado nada disso, meu irmão. Eu estou preocupado em fazer o que me sustenta é o meu Deus, é isso que me importa. E aí a pessoa não quer o orgulho, meu irmão. Ele vai tratar você de cada um, do seu jeito, da sua maneira. E isso, meu, porque os novos convertidos do mundo, na maioria das vezes, precisam de muita ajuda para aprender como mudar suas vidas. Cada vez mais em conformidade com o ensinamento bíblico. Como o cara vai mudar? Eu estava falando com a Shirley ali agora há pouco. E aí, Shirley, a Bíblia aí, negócio, ela, tá legal, mas ainda ela não sabe ainda manusear, né, Shirley? Mas ela, eu falei, vai aprender. Fica tranquila. Quanto mais ela manusear, mais... Aí tu vai falar, Shirley, abre em Filemão. Ela vai lá em Filemão e pum. Abre em Sofonias. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Ela vai achar. Porque ela tem intimidade com a palavra, tem intimidade com Deus. Isso não se adquire assim não, meu irmão. Eu lembro quando eu trabalhei no mercado financeiro, as empresas, Petrobras, White Martins, todas as empresas de ações, existem códigos para ela. E aí, uma empresa, White Martins, tem PP, ON, ordinária nominativa, isso tudo tinha código. E você para mandar fazer formulários para a bolsa, na época era na mão, você tinha que preencher tudo e botar o código certo. Porque se botar um código errado, meu irmão, dava um embolo lá e pagava multa. E às vezes multa de milhões. Na bolsa, uma vez eu consegui estornar uma multa, e isso em 1994, olha, de 130 milhões de reais para uma operação. O cara mandou um código errado de São Paulo. As ações do camarada estavam em São Paulo e ele vendeu na Praça do Rio de Janeiro. E quando ele mandou o código errado. Não entrou as ações dele. Porque se vendeu na Praça do Rio de Janeiro, imediatamente tinha que transferir. E ele errou. O cara me ligou desesperado. Porque ele bateu na conta, não tinha a bolsa pega e não tinha as ações do camarada. Multa de 130 milhões. Isso em 94. Ó, a gente falando de 130 milhões hoje, é dinheiro pra caramba, né, meu irmão? Imagine em 1994. O cara estava maluco lá em São Paulo. Ele, Jonas... E o meu chefe, ele tinha um conhecimento dentro da Bolsa de Valores, conhecia muito, tinha muito acesso, conhecia muita gente, estava de férias.
E eu que estava lá para resolver tudo. Mas ele me passou o contato e eu liguei para um camarada, Américo Martins, que era o gerente geral da Bolsa, lá dessa área de custódia. Falei com ele, fiz uma carta, tinha um modelo de carta lá, falei com ele me manda a carta aqui agora. O cara estornou 130 milhões. O cara não pagou multa nenhuma. E ele falou, Jonas, almoça onde você quiser que eu pago para você. Eu falei, precisa não, meu irmão. É uma mão lavando na outra. Amanhã pode ser eu fazer alguma coisa besteira e você vai me ajudar. Então, uma mão lavando na outra. Esquenta a cabeça, não. Então, meu irmão, a gente ajudar um ao outro, ter um coração assim. Ajudar os novos convertidos. Ensinar ele. Mas também, irmão, temos que buscar a Deus por pregação avivadora. Porque a gente está falando um mês. Meu irmão, quem vai decidir isso é você. A gente está perdendo tempo ou está abrindo os olhos de vocês? Meu irmão, falar sobre... Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Homens da Irmandade Evangelística Presbiteriana, como Bill Hill, Ben Wilkinson e Anne Mavis, foram a espinha dorsal desse ministério vital, que, sem dúvida, trouxe milhares de pessoas para o reino de Deus. Pessoas que foram usadas por Deus para trazer um avivamento. E como Francis Scofield nos exortou, devemos, sem vergonha e sem reservas, proclamar a verdade bíblica, a nossa cultura pós-cristã. Por pregação avivada. Refiro-me à proclamação da unidade no Espírito Santo. A igreja precisa ser unida, meu irmão. Se eu estou falando de avivamento, nós temos que desejar ser unidos um com o outro. Não adianta a gente falar uma coisa, um atender o outro, não. A igreja toda tem que atender, meu irmão. Somos um. Estou junto, pastor. Estamos juntos aí. E eu quero falar uma coisa assim, particular, visão minha, pessoal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que normalmente quando a gente fala alguma coisa, vamos estar juntos, o pessoal está. Mas muitas vezes o pessoal faz, meu irmão, dá um miguezinho. Né? Quem não gosta de dar um migué? Né, Serginho? Tem gente que gosta de dar migué. Vou dar um migué. Aí, pastor, tem um negocinho na perna aqui. Aí o Miguel, falei, meu Deus. Igual os caras jogando bola lá no Campo Grande, né, Magno? Magno dava uns Miguel lá. Zagueirão. Magno era ruim mesmo. Né, o Daniel? Batia rindo. O cara era terrível, meu. Gente, a gente fala assim, ó, tô aí. Vamos fazer a diferença. Exposição e aplicação das Escrituras Sagradas, irmão. Que humilha o homem, meu irmão. Quando a palavra do Senhor é exposta, ela humilha o homem e exalta a Cristo. Essa é a palavra verdadeira. Que chama as pessoas à fé em Jesus. Meu irmão, não é fé na Maranata. Não é fé no Jonas, na Tininha. É em Jesus. Que chama a pessoa para a santidade do Evangelho. Aí as pessoas botam lá na igreja lá, ministério, vidas novas, direção, pastores, tal. Meu irmão, eu acho aquilo a maior furada, meu irmão. Se eu vou botar a direção de alguém, eu vou botar a direção do Espírito Santo, meu irmão. Quem sou eu para dirigir amor? Pelo amor de Deus, meu irmão. Os caras botam uma foto lá, e eu garanto. Senhor, tem misericórdia desse pessoal, meu irmão. Já viu isso, gente? Eu fico vendo essa aberração e eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque só o sangue. E por quê, meu irmão? A pregação avivada prega para um veredito, procurando conduzir os homens a Jesus para salvação e santificação. Por que a gente prega? Salvação, meu irmão. Acabou? Não. Agora você precisa santificar. Qual é a diferença de santificação para santidade? Santificação é o processo. Santidade é o estado que você chega, o nível que você chega de estatura de varão perfeita. Mas a santificação é um processo que você vai passar para tirar as coisas ruins lá, a lavagem para moer você, tirar. Essas coisas precisam sair da sua vida. E esse é o processo. Na época a gente fala isso para a juventude. Meu irmão, a pregação sobre santidade na época da juventude foi algo exaustivo. A gente falou tanto, meu irmão.
Que essa turma devia sonhar com a gente. Fizesse alguma coisa e via a cara do Jones atinando lá. Ah! Porque era bravo mesmo. Célula. Falou, tinha uma lição, mas santidade. Santidade. Teve uma vez um jovem, tu vê, falou, pastor, tu vê como é que é? O diabo ele é malandro. Pastor, falei, fala. E é um menino que era em frente lá. Estava trabalhando no ministério. De repente não é melhor mudar de assunto, falar sobre. Tem tantos temas bons que podia falar para a juventude. Falar sobre isso, mudar outra coisa. Eu falei, eu vou ver nisso. Aí fiquei pensando, é mesmo. Aí eu falei, eu pensei, eu recebi aquilo no meu coração, na minha alma. E eu falei, verdade, né? Falar sobre coisas mais bacaninhas para os jovens, preciso. Aceitei a sugestão do Satanás, né? Aí falei assim, aí o Senhor falou assim comigo, quem te deu a direção a fazer isso? Eu falei, Senhor, não muda até que eu fale, até que eles vivam isso, não mude. Quem tem razão? Deus, meu irmão. E continuei falando sobre santidade. Tem gente que às vezes a gente encontra aí, pastorzão, eu lembro da santidade, que foi uma bênção na minha vida, não sei nem quem é, meu irmão. Eu falei, é mesmo? Eu falei, glória a Deus. E pagamos um preço, meu irmão, pagamos um preço. Não só eu, mas a turma que abraçou a gente. Estou junto, pastor. Os cultos que a gente fazia da juventude, meu irmão, era bizarro, um negócio sinistro. Enchia uma igreja lotada de juventude. Fazia o Gospel Revolution. Parceiro do Léo, Naldão, ia lá. Misericórdia. Meu irmão. E concluindo tudo isso aqui, meu irmão. Pedro no dia de Pentecoste, Paulo em Éfeso, e Jonatas e Eduardo em Renfield, e George Schofield na Filadélfia, são exemplos de pregação de avivamento. Os caras falavam sobre avivamento. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Eu sinceramente, meu, eu acho que é muito pouco, um mês. Depois a gente tem que falar assim, 2026, ano de avivamento. Porque, meu irmão, é muito pouco, meu irmão. Porque tem que tirar a caraca. Outro dia eu estava vendo um vídeo de National Geographic, os caras pegando umas tartarugas e ela fica aquelas costas, tem um nome que se dá, né? E os crackers, né? E os caras tirando aquilo ali, ó. E a bicha fica pesada, e a bicha sai feliz, meu irmão. Às vezes o senhor tem que fazer isso na nossa vida, tem que tirar as cracas, que tem um monte de... Meu irmão, você está cheio de cracas, o senhor senta aqui. E para tirar isso, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Desde que eu me entendia como gente, minha mãe tinha uma ferida na perna. E aquilo volta e meia sangrava. E minha mãe, graças a Deus, conseguiu um médico lá em São Paulo, Bragança Paulista, que, doutor Adriano, o nome do meu pai, inclusive, eu falei, mãe, tem um montão de Adriano acompanhando, persegue a senhora, mas o médico era muito bom. Mas houve uma época, e ele fez um tratamento, minha mãe melhorou bastante, e ela ficou sem ir lá muitos anos, e começou a dar um problema de novo. E tivemos que levar minha mãe de novo lá em Bragança. Quando o cara olhou aquilo, a perna da minha mãe, o primeiro procedimento, meu, que ele falou assim, minha mãe já tinha quase 90 anos. E ele falou assim, eu vou ter que raspar isso tudinho. E, meu irmão, não tinha anestesia, não tinha nada. E a perna da velhinha, ele raspava aquilo. Minha mãe gemia de dor, raspava aquilo. Escuta, e quando ela saía de lá, ela ficava mais de uma semana com aquilo doendo. Não era só aquele momento, ficava mais de uma semana doendo. Esse muitas vezes é o nosso problema, a gente não quer passar por isso. E o Senhor tirar, raspar, eu vou tirar isso aqui. Ai, Senhor, está doendo, ai, Senhor, tá... É isso mesmo. Tem coisa na nossa vida que o Senhor precisa tirar para que sejamos avivados. Vai doer? Pra caramba. E durante um tempo vai doer, meu irmão. Mas precisa. E Deus, ele sempre usou isso para trazer avivamento. E devemos ter isso novamente, Senhor, eu quero. Eu digo que nós temos que ter um avivamento, ou vamos perecer sobre a ira de Deus, meu irmão. Pastor, essa declaração é muito forte. Não, meu irmão, não é não.
Escuta, meu irmão, olhe para a história da igreja. Olha para a história da igreja. Quando a igreja já não age como igreja, evangelizando, ensinando e servindo os necessitados. Então Cristo pega a lamparina, ele pega a lamparina, retira desse lugar e a move para outro local no mundo. Eu sempre falei uma coisa, meu irmão. Claro que, pastor, você quer ter uma igreja grande, ter um bom salário? Claro que eu quero, meu irmão, um dia. Minha visão não é essa, mas eu quero. Mas eu quero primeiro, meu irmão, alcançar as pessoas, abençoar a vida dos missionários, ajudar pessoas. Essa é a minha preocupação. Eu ser abençoado vai ser consequência, meu irmão. E quem vai fazer na minha vida é Deus, não é as pessoas. Porque eu não entendo, o cara, tem gente, meu irmão, que tem um carro, uma picape, que tem uma roda que vale mais do que... E vê uma pessoa necessitada e ele não pensa, calma aí, cara. O cara aí está precisando pra caramba. Não, a gente tem um coração assim, de servir as pessoas. Irmão, abrir mão. Tem muita gente perdendo a presença do Senhor. Meu irmão, precisa ter avivamento, precisamos ter avivamento, precisamos estar dispostos a pagar o preço, precisamos buscar a Deus em oração avivadora, devemos ter uma estrutura eclesiástica bíblica, precisamos ter pregação avivadora, precisamos, mas não podemos, mas nós precisamos. Meu irmão, na nossa carne não habita mal bem algum, meu irmão. Nós queremos o nosso conforto e não a glória de Deus. A gente quer o nosso conforto. Estou bem aqui, vou para a festinha, vou para a balada, vou isso, faz aquilo, vou estar com os familiares. Vamos abrir mão disso tudo. Um dia eu estava falando, a Will pregou aqui sobre sacrificar o Isaac. Foi na outra série. Não foi na outra série. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso Isaac? Sabe quantos Isaac eu tive que sacrificar na minha vida? Eu, pastor, tinha várias vezes, de abrir mão de relacionamento com familiares, porque eu precisava estar aqui, de filhos, um monte de coisa. Será que você está disposto a oferecer o seu Isaac? E nós, meu irmão, certamente não temos a capacidade de trazer conversões e transformação do evangelho na nossa cultura. Portanto, escuta isso, precisamos ter sede de Deus. Precisamos ter sede de Deus. E nós não teremos essa sede, ao menos que o Espírito Santo nos mostre o nosso pecado, da descrença e do mundanismo que habita em nós ainda. A menos que Ele nos dê a conhecer a nossa idolatria, porque às vezes tem coisa que a gente fica idolatrando, e nós mesmos, na nossa família, nossos filhos, em bens, em coisas que você quer conquistar ou que conquistou. Mas quando tivermos sede, então vamos ser movidos a orar fervorosamente. E quando oramos fervorosamente, Deus nos dará a graça para brilhar com a glória de Jesus em nossos rostos em vida. Meu irmão, o Senhor vai dar a graça. E a gente vai conseguir fazer. E hoje, meu irmão, eu exorto vocês a ver o seu pecado do culposo silêncio. Que você, de mundanismo, de adorar antes o Deus do conforto e da riqueza. Porque é muito mais fácil para a gente falar assim, vou ficar hoje aqui, estou cansado, minha vida essa semana foi agitada, tem coisas a fazer. Escuta, meu irmão, a minha vida inteira, eu falo isso para as pessoas, sempre falei isso para a juventude, eu sempre morei muito longe de igreja, contramão. E eu nunca cheguei atrasado, eu nunca faltei esse compromisso, nunca. Aqui em Campo Grande, que eu morava mais perto, era aqui. Eu ia a pé, rapidinho, estava aqui. Hoje o que moro mais distante hoje sou eu, na pedra. E raramente, aliás, eu nem chego atrasado. Tem gente que vai dizer, o Léo me mandou uma mensagem para mim, cadê você?
Só demorei um pouquinho. Eu moro lá na Pedra. Pastor, mas você tem carro. Se eu não tivesse carro, pode ter certeza de uma coisa, irmão. Eu ia sair de casa às 4 horas da tarde. Pode ter certeza disso. Meu irmão, a gente precisa buscar o Senhor cada vez mais para um derramamento do seu Espírito sobre a igreja, a comunidade, a nação e o mundo. Se você deseja que o mundo ouça falar de Jesus, primeiro vai ter que ouvir falar de você, porque as pessoas, caramba, a vida dessa pessoa está mudada. Olha quem era você, olha como você está agora. Precisamos de um avivamento, irmão, ou vamos perecer. E eu quero encerrar essa palavra aqui. O texto que eu li de Lamentações, eu quero ler numa outra versão, na versão da Mensagem, e eu quero ver o versículo anterior também, que diz assim: por que então continuas a nos ignorar? Por que nos jogar fora e nos deixar assim? Levanta-nos de volta para ti, Senhor. Estamos prontos para voltar. Dá-nos um novo início. A não ser, no versículo 22, a não ser que não tenha mais volta, não nos queira mais, e a sua fúria não tenha fim. E Deus quer isso? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Ele quer a sua volta, Ele quer que você volte, Ele quer que você retorne, que você volte a um nível de relacionamento com Ele. Amém? Fique de pé. Vamos adorar o Senhor.